Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Esse vídeo vamos falar sobre o seguinte assunto: como devemos evangelizar. Aprenda a evangelizar. O evangelismo é algo presente no dia a dia de todo cristão, de todo servo ou serva de Deus. Pois um dos mandamentos de Cristo ao ir para o céu foi de nós evangelizarmos, de nós pregarmos a palavra para todo o mundo. Então, o evangelismo, ele não pode ser feito de qualquer forma, pois nós vemos muitas pessoas evangelizando de todas as maneiras, de todos os jeitos. E às vezes esse evangelismo não surte o efeito necessário na vida das pessoas. Então vamos falar algumas questões a respeito de evangelismo, para que quando você for evangelizar, venha ganhar mais vidas, venha ganhar almas para o reino de Deus. Vamos lá. A gente tem que entender que existe eu evangelizar para alguém conhecido e evangelizar para uma pessoa desconhecida. Pois eu evangelizar para uma pessoa conhecida é bem mais fácil, porque eu já conheço aquela pessoa, então eu falo de um jeito mais simples, de um jeito mais engajado, porque a pessoa já é minha conhecida. Então, mas neste vídeo nós vamos falar a respeito de evangelizar um desconhecido. Como abordar a pessoa, como chegar diante dela e falar a palavra do Senhor, que ela entenda e que receba no seu coração, certo? Vamos lá. Primeiro ponto para a gente falar a respeito de evangelismo é: você deve cuidar da sua aparência. Tome muito cuidado em fazer um evangelismo, em ir procurar alguém para pregar a palavra de Deus, sem você primeiro também cuidar da sua aparência, porque a aparência conta muito na hora de você falar em público. Quando você for evangelizar para alguém, se vista bem, de um jeito respeitoso, de uma forma com que as pessoas, quando olharem para você, não prestem atenção no seu jeito, na sua roupa, na sua vestimenta, e sim naquilo que você está falando. Porque, claro, eu não estou dizendo que você deve vestir a melhor roupa, a roupa de marca, tudo caro, não. Mas você deve sim cuidar da sua aparência, porque o mundo, ele observa tudo isso. E se a gente for de todo jeito, todo malamanhado, como se diz a história, o mundo, quando vê que a gente está pregando a palavra, não vai dar crédito, simplesmente porque a gente está indo evangelizar de todo jeito, de toda forma, certo? Segundo ponto para a gente falar aqui: se prepare espiritualmente. Muitas pessoas querem evangelizar, pregar a palavra para outro e esquece de um ponto crucial, que é o preparo espiritual. Para nós evangelizarmos, nós precisamos nos preparar espiritualmente, pois ao evangelizarmos podemos nos deparar com situações que são necessárias uma vida espiritual muito engajada, uma vida espiritual bem próxima de Deus. A gente precisa ter uma vida espiritual ativa. Nós precisamos orar, meditar na palavra, ler a palavra, jejuar, ter uma vida com Deus, para que na hora do evangelismo a palavra venha fazer efeito. E caso aconteça algo no evangelismo, a gente está apto a encarar. Por quê? Porque estamos preparados espiritualmente. Você já pensou a situação onde você não se prepara espiritualmente e quando você vai evangelizar alguém, um demônio se manifesta? Você já parou para pensar nessa situação? Como você ficaria? Você teria a autoridade de Deus para expulsar em nome de Jesus? Então, nós precisamos nos preparar espiritualmente para um evangelismo também. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Esse é um grande motivo pelo qual muitas pessoas passam vergonha no evangelismo. Amém? Terceiro ponto que nós podemos falar aqui é: nunca entregue um folheto sem saber o que está escrito nele. Eu já vi muitas pessoas evangelizarem dessa forma.
Chega alguém, aborda, entrega um folheto, mas não sabe o que está escrito naquele folheto. Se aquela pessoa que está sendo evangelizada perguntar o que é que está aqui nesse folheto, ele não sabe responder. Então nunca entregue um papel, um folheto, sem saber o assunto que está sendo falado e sem ler aquele folheto antecipadamente. E o bom é que quando você for dar uma palavra para a pessoa, seja algo relacionado com o tema que está naquele folheto, para a pessoa não ficar perdida. Porque você pregou sobre uma coisa e o folheto fala sobre outra coisa. Você precisa saber o que está escrito no folheto que você está entregando. Por quê? Porque se a gente estiver pregando a palavra, dizer, lê esse folheto e não saber nem o que está escrito, como é que a gente está evangelizando? Não é verdade? Então, a gente precisa saber antecipadamente para não também passarmos vergonha. Quarto ponto que nós podemos falar aqui é cuidado com as palavras que você vai falar. Quando você está pregando na igreja, você está pregando para pessoas crentes que servem a Deus e que conhecem a palavra. Pouco ou muito, mas conhecem, que já se entregaram a Cristo. Mas quando você vai abordar pessoas que estão longe, distantes de Deus, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você vai direcionar, porque são pessoas que ainda estão com o coração duro, pessoas que ainda estão com o coração distante de Deus. Então, eu não posso chegar lá e sair tacando palavras como que eu estou pregando para uma pessoa que já conhece da palavra. Não. Eu tenho que pregar de uma forma clara, objetiva, mas que não ofenda ninguém, certo? Muitas pessoas confundem a pregação de João Batista, pensando que João Batista pregava para todo mundo, chamando de raça de víboras. Não, ele pregou para aqueles que já conheciam a palavra, e quando chegou diante deles, ele os chamou de raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura ou da ira futura. Então, nós não podemos confundir as coisas. Na igreja, para a gente convertida, eu prego de um jeito. Mas para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, eu preciso primeiro mostrar a verdade, mostrar a palavra. E se ele perguntar alguma coisa, eu preciso ter a resposta para assim eu ganhar aquela alma para Jesus Cristo. Amém? Cuidado com, por exemplo, você chegar para uma pessoa e confrontar muito. Se você às vezes conhece a prática dela, alguma coisa que ela faz, e você ficar confrontando, tocando naquele ponto toda hora, não vai ser muito proveitoso esse evangelismo, porque a pessoa não vai aceitar a palavra. Você precisa ser sábio, mas também claro e objetivo, certo? Vamos lá. Mais um ponto. Não seja tão insistente. Gente, tem muita gente que vai evangelizar e fica direto. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Fica tocando naquele ponto, naquela ferida toda hora, insistindo em alguma coisa que às vezes dali não vai sair nada. Quando você evangeliza, você planta uma semente. Você deixa a palavra, se a pessoa aceitar de bom grado, com certeza aquela palavra vai ficar guardada no coração daquela pessoa. Cedo ou tarde, outra pessoa vai lá e lança mais uma palavra. E quem sabe, se Deus permitir, futuramente ela vai aceitar a Cristo. Tem alguns que estão com o coração mais aberto e aceitam de primeira, mas existem outros que não querem de primeira ouvir ou guardar a palavra no seu coração. Por exemplo, se você chegar para alguém e pedir permissão para pregar a palavra, essa pessoa disser que não de jeito nenhum, não fique tentando insistir, porque você já pediu, mas ela não quer. Já aconteceu comigo um caso de eu perguntar a uma pessoa se eu queria entregar um panfleto, um folheto, e ele disse simplesmente não quero, e pronto, eu não insisti, não continuei, aquela pessoa não quis receber, ou seja, ele era uma pessoa que já conhecia a respeito do evangelho, pois nem aceitou ouvir o que eu tinha para falar. Então a gente não pode insistir em algo que não vai dar em muita coisa, certo? E o último ponto para encerrar: não deixe o ouvinte sem uma palavra bíblica. Você não pode evangelizar sem levar uma palavra da Bíblia. Você não pode evangelizar sem levar um assunto, simplesmente convidando alguém para ir para a igreja. Olha, vamos para o culto tal e tal, sem levar uma palavra. Porque a maioria daqueles que você vai convidar não irão para a igreja. A maioria vai ouvir a palavra e vai ficar ali mesmo.
então você precisa lançar a semente ali mesmo para que ele venha ouvir a palavra de Deus. Se você convidar e ele for, melhor ainda, mas nem todos farão isso. Então não deixe o ouvinte sem uma palavra bíblica para a sua vida. Amém? Eu espero ter ajudado. Fique com Deus e lembre-se sempre, evangelizar não é algo tão simples, pois precisamos de um preparo físico, espiritual e mental. A gente precisa se preparar para evangelizar, pois não é de qualquer forma. Amém? Fique com Deus. Até a próxima, se assim Ele permitir.